Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Desculpa aí não ter nenhuma edição mais bonitinha ou nada do tipo, mas é que hoje, e no caso, na verdade vocês vão ver ontem, né, porque eu vou lançar o vídeo no dia seguinte, faleceu o Roberto Gomes Bolanhos, o Chespirito, que era o ator que criou, redigiu, dirigiu e interpretou o personagem Chaves, que é tão famoso aqui no Brasil, e o Chapolin também, além de vários outros personagens. Bom, eu preciso gravar alguma coisa sobre ele, porque eu na verdade, assim, eu sou um fã declarado do Chaves. Vocês já viram nos meus vídeos que eu uso várias referências ao seriado. Quem acompanha meu canal sabe, eu uso várias referências o tempo inteiro, tanto ao Chaves quanto ao Chapolin, porque, a meu ver, ele fez um tipo de humor que, sei lá, transcendeu gerações, épocas, e enfim, é meio complicado ficar puxando o saco, né, do programa dele. Eu tô gravando esse vídeo, na verdade, não só porque eu tô extremamente triste e chateado, apesar de já saber que isso ia acontecer a qualquer momento, porque ele tava muito velho já, ele tava com 85 anos e não tava bem de saúde, né, tanto que ano passado acho que mataram ele umas 2 vezes, esse ano já tinham matado ele mais umas outras 2. Mas o programa dele, o Chaves e o Chapolin, era um programa que, das pessoas que eu conheci aqui no Brasil, ele nunca gerou indiferença. Ou as pessoas amavam, ou amam, ou as pessoas odeiam, ou acham idiota, sabe? Não tem nenhum meio termo com relação ao Chaves e ao Chapolin. E eu sempre fiquei muito triste com as pessoas que achavam o Chapolin e o Chaves um programa idiota. Tá? Porque você tem todo o direito de não gostar das piadas que eles faziam, de não achar engraçado, de não gostar da estética do programa. Agora, idiota não é. Desculpa, mas não é. Se é idiota, desculpa, é porque você nunca se deu ao trabalho de entender qual era o papel daquelas pessoas naquela vila, ou daquele super-herói atrapalhado que aparecia às vezes meia hora antes ou depois do programa do Chaves. O poder de criatividade do Bolanhos foi extraordinário, assim. Ele é chamado de Chespirito, na verdade, foi um diretor mexicano que deu o apelido dele de Chespirito, que seria um diminutivo de Shakespeare, né? Porque ele era muito baixinho e ele tinha um talento para escrever que era muito grande. Claro, o fato de ser tudo começado com CH, você vê que todos os programas dele começavam com CH, e a maioria dos personagens também, né? Então era Chaves, Chapolin, Chapatin, Chespirito, que era o próprio apelido dele, e mesmo as coisas que ele inventava, tipo a Chinforímpola, esses negócios, tudo isso daí era com CH, provavelmente até uma inspiração no Charlie Chaplin mesmo, né? Que também tinha essa cacofonia, né? De começar com CH, e que era obviamente uma inspiração dele para fazer um menino de rua, um menino pobre, como protagonista da série dele. Existem alguns detalhes que pouca gente prestou atenção, ou pouca gente sabe disso, né? Mas que você perde um pouco na tradução para o português. Quando eu corri atrás disso, eu percebi a grandiosidade e a delicadeza que é o roteiro do Chaves, apesar das bobagens, das brincadeiras, etc. Por exemplo, vocês sabem que vários episódios, na verdade não vários, são poucos que vieram para o Brasil, uns 3 mais ou menos, em que o Chaves quase fala o nome dele e na hora alguém sempre interrompe, né, e ele não consegue dizer o nome real dele. A verdade é que Chaves é uma tradução para o português, sendo que em espanhol o nome dele é Chavo. Chavo é um tipo de... não é uma gíria, mas é como se fosse uma palavra local usada muito no México e menos nos outros países da América Latina. Tá? Acho que na América Central usa bastante também, mas... Chavo quer dizer menino, quer dizer garoto, enfim, como qualquer um, moleque, pivete. Seria pivete, tradução seria pivete. Percebam isso, durante todo o tempo que o Chaves mora na vila, ninguém sabe o nome dele. E não é que é um apelido Chaves. Chavo é um adjetivo, é um pivete. O pessoal passa todos os seriados chamando ele de pivete. É um pivete, é um moleque. Ele não tem nome, porque ele não é relevante, ele não é importante, ele é um morto de fome, ele não tem nada que sabe, que dê importância para ele a ponto dele ter um nome. Falta tudo para ele, falta roupa, falta comida e falta nome. Eventualmente algum personagem da trama se interessa por saber o nome dele. E você pode ver que por ser um menino de rua que mora numa vizinhança, numa vila, né, as pessoas
usam ele com a parte benéfica. Então, quer dizer, as pessoas elas chamam ele para ir lá na venda da esquina, chantageiam ele com comida ou com dinheiro, mas ninguém quer ficar muito perto dele, né? Ninguém quer ficar muito junto dele, tirando as crianças, que são um pouco mais inocentes, né, na história. De vez em quando o Seu Madruga se solidarizava com o Chaves, né? Acho que também até fazendo um próprio reflexo da vida dele, né? Oferecia ele para almoçar ou para jantar ou alguma coisa assim. Mas o Seu Madruga também, da maneira chucra que ele era, né, da coisa ele só sabia bater no Chaves e também mandar ele fazer um monte de tarefas, né? E ao mesmo tempo o Chaves estudava na escola, é uma coisa muito curiosa isso daí. E dentro você tem toda aquela miríade de pessoas, eu não vou ficar explicando detalhes de cada um, né? De personagens que são presentes em algum cortiço de qualquer país da América Latina. Aliás, uma vez perguntaram pro Bolanhos por que o Chaves fazia tanto sucesso. E ele falava, porque ele representa a realidade de todos os países da América Latina. Né, em que você vai ter algum cortiço em que você tem a velha fofoqueira, que é meio solteirona, você tem o cara que vem cobrar o aluguel, né, você tem, no caso, a dona Florinda, ela vive de pensão, mas o dinheiro dela não dá para ela bancar, por exemplo, uma região melhor para ela morar. Depois que o marido morreu, ela teve que morar num cortiço, o que para ela, que vinha de uma posição de classe alta mais rica, era inadmissível, né. O professor Girafales, que nitidamente ganha mal pra caramba e não tem coragem de pedir, talvez, a dona Florinda em casamento, porque ele não tem dinheiro, né, para poder casar com ela. E o Seu Madruga, claro, que é o típico vagabundo, porque ele não trabalhava, mas ele é o típico malandro, né? Ele é aquele cara que tá vivo por osmose, não tinha um grande objetivo de vida, ele simplesmente estava vivo por estar vivo. E tem um livro que o Bolanhos publicou, que é esse aqui, inclusive, que ele conta, que é o Diário do Chaves, né? Que ele conta a história da vila meio que com começo, meio e fim. Desde a chegada do Chaves lá, e ele fala mais ou menos como tinha sido antes dele chegar, né? Um menino órfão, até meio que o término dos personagens, meio que o epílogo deles, né? O que poderia acontecer com cada um, né? E é uma coisa muito triste até de ler, né? Se você for ver, apesar de ter o viés cômico. O Bolanhos não ficou famoso com o Chaves, né? O Bolanhos começou com outros quadros, tá? E com o Chapolin. O Chapolin é mais antigo que o Chaves, se não me engano, tá? Eu não vou fazer nenhuma pesquisa para fazer esse vídeo, tá? Eu tô fazendo esse vídeo de coração aqui. E o Chapolin, ele fez sucesso porque ele retratava um herói latino-americano, né? Um herói que falava espanhol e era todo atrapalhado, de uma maneira a fazer uma crítica, né, aos heróis dos Estados Unidos, né, e a maneira como a América Latina não fazia nada direito, né, como os países mesmo não fazem, né, os governos não fazem, etc. E ao mesmo tempo dava uma espinhalada nos próprios Estados Unidos, né, fazendo algumas críticas em alguns dos episódios, até com o Super Sam, né, que também era super sacaneado. Além disso, o Bolanhos fez vários longas-metragens, fez vários filmes, inclusive um deles, que eu não vou lembrar o nome, mas vou deixar aqui embaixo quando eu tiver saco de fazer a descrição desse vídeo, tá? Que talvez não saia quando esse vídeo já estiver no ar. Mas em que o Bolanhos ele fez um faroeste, basicamente, né? Filmado, e era uma coisa meio ridícula, porque ele falava, né? Que como sempre se deixavam os mexicanos nos faroeste dos Estados Unidos como ridículos, como bobos, como preguiçosos, como meio burros, e o mocinho era sempre um americano, né? Também dando uma clara alusão à realidade geopolítica, né, daquela região da América do Norte, né, em que o México teve uma colonização e uma relação com os Estados Unidos sempre muito difícil, né, até com perda de território, etc. Né. O Chavo del Ocho, né, que é o nome original do programa, né, era assim porque ele passava no canal 8. Depois é que o Bolanhos colocou o personagem como vivendo na casa 8, que nesse livro aqui ele retrata como a casa de uma velhinha que nunca aparece. Mas ele dorme a maior parte do tempo num barril mesmo, né? Nunca troca de roupa, nunca come e nunca toma banho. Bom, eu não vou ficar aqui explicando personagem por personagem, detalhando todas as histórias que eu sei. Já que morreu o Bolanhos, o Chespirito, eu acho que vale mais a pena falar dele, né? E de por que ele é uma pessoa genial. Eu vi muita gente criticando o Bolanhos recentemente, porque disseram que ele era um cara escroto, que ele era um cara que brigava com os outros, que ele era muito estrelinha. Mas a verdade é que ele era humano e cometia erros como todo humano. E eu faço sempre um paralelo do que foi a realidade do Chaves com os Trapalhões. Aqui no Brasil acho que é o paralelo mais próximo, né, que a gente possa fazer. Apesar de que o Chespirito talvez esteja igualável em genialidade ou em relevância para o humor, como foi um Chico Anísio, digamos assim, né? Todos os personagens eram do Chespirito, ele que tinha inventado todos os personagens, apesar de que a caracterização e os trejeitos de cada personagem foram os atores mesmo que fizeram. No caso do Seu Madruga não tinha nem interpretação, ele era daquele jeito mesmo, né?
E os outros, né, cada um fez. Então o Kiko bolou a roupa de marinheiro, bolou aqueles trejeitos, a bochecha e tal, e os outros foram cada um fazendo o seu, né? E muita gente fala, por exemplo, uma história que ficou muito conhecida, de que o Chaves brigou com o Kiko, por exemplo, porque por causa da Dona Florinda, né? Que o Bolanhos era casado com a Dona Florinda, né? E que o Kiko teria tido uma affair com a Dona Florinda antes e que eles teriam brigado por causa dela. Eu não vi essa história em nenhuma das entrevistas com eles e na verdade é uma mentira. Até onde eu pude pesquisar, isso é uma mentira. O Kiko namorou a Dona Florinda, teve um rolo com a Dona Florinda quando ela tinha acabado de entrar no programa, porque ela é do elenco do Chaves, ela era uma das mais recentes, né? Digamos assim. E tiveram um relacionamento muito curto e elas ficaram separadas por muito tempo, até ela começar a ter um relacionamento com o Bolanhos. Então não foi uma briga por causa disso. Muitos dos episódios que a gente já assistiu na televisão eram episódios em que a Dona Florinda já namorava o Bolanhos e o Kiko fazia parte do cenário como qualquer um. O que fez o Kiko brigar, e não foi só o Kiko, foi o Seu Madruga também, foi uma coisa chamada estrelismo. Não tem o que fazer. Tá? O Chaves, ele foi um programa que fez tanto sucesso no México, mas tanto sucesso no México, e na América Latina, em todos os países de língua espanhola, na verdade, né? Não sei se tanto na Espanha, mas aqui nas Américas, com certeza. Eles ganhavam cidadania praticamente em todos os países que eles iam. Eles ganharam cidadania venezuelana, cidadania colombiana, cidadania peruana, acho também. Eles enchiam estádios, e assim, as pessoas iam à loucura com a presença deles, eles faziam shows em todos os lugares, eles eram muito queridos. Só que os personagens que as pessoas mais gostavam eram aqueles personagens que eram do Seu Madruga, que era uma pessoa extremamente autêntica. Tanto é que o nome dele, né, Dom Ramon, não era nem o nome fictício, era o nome dele de verdade, né, do ator. E o Kiko, porque o Kiko era muito engraçado. E o que acontece? Esses dois atores, o Carlos Villagrán, que fazia o Kiko, e o Seu Madruga, né, o Dom Ramon, eles acharam em determinado momento que eles levavam o programa nas costas, porque os bonequinhos deles eram os mais vendidos, porque eles eram os personagens que as pessoas mais queriam ver, porque eles eram os mais assediados, porque eles eram quem mais o público dava atenção. E eles falaram, a gente pode fazer melhor do que isso, né? O X-Pirito não dá o devido valor a gente, então a gente vai sair desse programa. E aí tanto o Kiko quanto o Seu Madruga saíram da equipe lá no México e foram gravar um programa na Venezuela. Vocês já devem ter visto um meme que o pessoal faz às vezes, que é o Kiko dançando no radinho, assim, com o Seu Madruga atrás, assim, de cabelo branco, já de bigode branco. Esse período foi exatamente o período em que eles gravavam na Venezuela. E não deu certo, é claro que não deu certo. Por que não deu certo? Porque apesar deles serem personagens muito carismáticos, o roteirista sempre foi Roberto Bolanhos. Ele sempre foi o cara que escreveu os roteiros dos episódios, ele sempre foi o cara que fazia. E não tem como você fazer um programa de humor bom só com atores bons, você precisa de um roteiro bom. Não adianta, você pode juntar um monte de estrelas e sair uma merda. Às vezes o roteirista não precisa ser engraçado. Aconteceu isso aqui no Brasil, por exemplo, com os Trapalhões. Teve uma época que o Mussum, o Zacarias e o Dedé brigaram com o Didi, poucos vão lembrar disso. Chegaram a fazer alguns filmes separados, aí só o Didi tocou o programa de TV, né? E os outros três foram fazer outra coisa. Foi um fiasco, foi uma porcaria. É um filme que não tem graça nenhuma. Mesmo tendo o Mussum e o Zacarias, que eram aqueles que tinham um apelo cômico e emotivo das pessoas muito maior. Por quê? Porque o roteirista sempre foi o Didi, o Renato Aragão. A gente não pode tirar o mérito de um roteirista, das coisas que faz, tá? Claro, teve uma época que ele teve a ajuda até do Carlos Alberto de Nóbrega, tal, nos Trapalhões, e de outros, né? Até do Moacir Franco, eu acho. Mas, de qualquer jeito, foi estrelismo. A briga entre os dois foi estrelismo. Tanto é que, quando o programa na Venezuela foi um fiasco, o Seu Madruga voltou ao programa no México. Tem um episódio até que mostra ele voltando, que não foi traduzido para o português, se não me engano. E nesse episódio, o Seu Madruga volta. E aí ele fica muito pouco tempo fazendo os episódios, até ele ficar doente e falecer. Já a briga com a Chiquinha foi um pouco mais conturbada, né? A Chiquinha também tinha saído do programa por um tempo para estrelar o próprio programa dela, que era um programa infantil, que não deu muito certo. E aí ela acabou voltando pro seriado, ainda depois quando o seriado mudou, né? Porque aí quando o Kiko tinha saído, eles tiveram que mudar a lógica dos personagens. Aí eles incluíram a bisavó que cuidava da Chiquinha, incluíram o Jaiminho Carteiro para fazer meio que escada com a Dona Clotilde, né? Enfim, eles deram mais valor para personagens como o Nhonho, por exemplo, e o Professor Girafales, né, que aparecia, o restaurante da Dona Florinda, enfim. Também não durou muito, porque as piadas uma hora começam a ficar muito repetitivas e eles envelheceram demais, né? Então não teve como manter o programa por muito tempo. A briga mais recente com a Chiquinha foi por causa dos direitos autorais do personagem. Nesse ponto, o Bolanhos realmente foi um pouco cuzão, porque ele
ficou se sentindo ofendido da Chiquinha querer registrar o personagem no nome dela. E ela fez isso, porque o Bolanhos vacilou, né? Ele deixou o nome em aberto por um tempo e a Chiquinha foi lá e aproveitou e registrou no nome dela. Foi até por isso que no desenho animado que aconteceu depois, né, do Chaves, a Chiquinha não aparece, né? Eles substituem a Chiquinha meio pela Pops e um pouco pelo Nhonho, porque ela já tinha comprado os direitos autorais do personagem Chiquinha, e aí o Bolanhos é que não podia e não queria usar o personagem Chiquinha no desenho animado. É uma coisa muito complicada isso daí. O Bolanhos poderia ter sido um pouco mais condescendente com a Chiquinha, a meu ver, mas ela também foi muito cabeça dura. A versão dos dois é meio conflitante. O Bolanhos diz que nunca impediu ela de usar o personagem. A Chiquinha nas entrevistas fala que o Bolanhos proibiu ela de usar o personagem. Enfim, a personagem Chiquinha ainda é muito jovem, acho que é uma das mais jovens. Ela de seu barriga tem menos de 60 anos, acho, ou algo disso. Então eles ainda vão ficar por aí por um bom tempo. É um programa que marcou a minha vida, foi um programa que marcou a vida de muita gente, pro bem ou pro mal, para pontos positivos e negativos, mas eu repito aquilo que eu falei, é meio que impossível você ser indiferente ao Chaves. Algum tipo de sentimento ele vai te gerar, e eu vou continuar brigando com quem acha que o Chaves é um programa idiota, porque não entende todo o contexto na qual ele se insere, a maneira, o ano em que ele foi produzido, né? E, bom, tem várias teses até explicadas por que o fenômeno Chaves é tão impressionante no Brasil, né? Em que os mesmos episódios reprisados milhares de vezes conseguiam manter a atenção do público, né, no geral. O Chaves no México, por exemplo, ele já não é um programa muito conhecido, apesar de ele sempre passar na Televisa, ainda passa o Chaves lá no México, mas não é um programa que tenha muito interesse. Primeiro porque os episódios têm todos mais de 40 anos, né? Enquanto eles chegaram aqui no Brasil no comecinho da década de 80, eles foram produzidos no final da década de 60, começo da década de 70. Então, quer dizer, eles são muito mais antigos do que já são aqui no Brasil. Então, a geração que curtia Chaves quando era criança, hoje está velha, hoje já cresceu. Mais ou menos como aconteceu no Brasil agora, só que tardiamente. E a verdade também é aquilo, né? Em toda a América Latina, você teve uma exploração do movimento do Chaves e Chapolin. Os personagens iam, os atores iam para os lugares, davam shows, participavam de circos, faziam espetáculos, os programas eram mais episódios que eram reprisados, né? Não só aqui no Brasil, que tem só aquela gama que foi traduzida, mas você teve vários outros que eram reprisados nos países de língua espanhola, né? Você teve muita exploração da imagem, inclusive dos atores. Essas picuinhas, essas coisinhas entre os atores foram muito espizinhadas pela mídia hispânica, que não foram pela mídia brasileira. O Brasil tem um vácuo. Ele teve. Essa é a minha interpretação, né? Eu não sei, eu não sou sociólogo nem jornalista, mas a minha interpretação é que o Brasil teve um vácuo de Chaves, uma carência, porque a gente via aqueles personagens se repetindo na televisão de maneira quase mecânica, e os mesmos episódios também se repetindo, e a gente não sabia nada sobre eles. Eles eram praticamente pessoas fantasmas, era quase como se fosse um desenho animado, não era nem tanto como se fossem atores, sabe? E você tinha essa carência, porque tanto é que inventavam que eles tinham morrido em acidente aéreo, inventavam um monte de história, né, quando eu era criança, porque ninguém sabia nada deles. De vez em quando o Silvio Santos, que tinha os direitos de exibição, fazia uma entrevista com eles lá no México, né? Tem até um episódio, eu vou tentar achar e colocar aqui embaixo, que o Gugu foi até lá, e eles até usaram os dubladores originais para narrar as vozes deles enquanto eles entrevistavam os personagens. Enfim, eu acho que essa é a justificativa de porque que no Brasil o Chaves ainda faz sucesso, mesmo tendo muito menos episódios do que tinha nos países de língua hispânica, e até com algumas piadas não fazendo sentido, né, por causa da tradução. A tradução às vezes fez as piadas perderem algum sentido, né, ainda que o espanhol e o português sejam línguas muito próximas. Então, olha, hoje é um dia muito triste para mim. 2014 levou muita gente, né, foi um ano particularmente funesto, né, para pessoas famosas, mas essa para mim foi uma cereja do bolo. Não me interessa quem mais vai morrer até o fim de dezembro. Essa para mim acho que foi uma das perdas mais significativas da década, a meu ver, mas é porque eu tenho um coração muito ligado com o Chaves, com o Chapolin, e eu, sei lá, pra mim é uma notícia bastante triste. E eu, como tenho esse canal, eu achei que eu tinha, sei lá, uma maneira de me sentir mais à vontade, de me sentir melhor, era pôr pra fora tudo que eu sinto com relação a isso. E por que eu tô tão chateado com a morte do Bolanhos, e por que é muito fácil apontar o dedo e falar assim, ele era mó escroto, ele foi cuzão com fulano, com ciclano, sendo que na verdade ele foi humano como todo mundo, e a genialidade era dele. Ainda que os outros personagens também tenham sua genialidade, né, como atores principalmente, como criador de um programa, como roteirista, como produtor, como
como uma pessoa que tinha ideias extraordinárias, o Bolanhos foi único. E hoje, sei lá, o mundo fica mais triste, o mundo fica mais pobre, o mundo fica mais burro, talvez. Mesmo que ele já não estivesse produzindo ou atuando mais nada nos últimos anos, que eu acho que ele fazia ainda algumas coisas, mas, sei lá, hoje é um dia muito triste pro mundo, eu acredito. E eu lamento profundamente pelas pessoas que não puderam ter acesso ao programa do Chaves, seja porque o programa não foi traduzido, seja porque a sua realidade impedia de ter uma simpatia ou uma empatia imediata com o programa, ou seja porque por algum preconceito besta ou por algum gosto muito diferente achava o programa idiota, não gostava dele. E eu lamento por essas pessoas, lamento, porque eu acho que assim é um programa e a coisa tão besta, tão simples, ao mesmo tempo tão completa, tão cheia de significado e tão, sei lá. Mas é isso, a gente tem que se conformar com essas coisas, mas eu não podia evitar de fazer a minha homenagem aqui. Então, bom, é isso aí, falou aí pra vocês e até mais.